Eu vou falar do final do Boku no Hero no mangá. Então, caso você não queira tomar um spoiler inacreditável, eu aconselho você não ver esse vídeo. O final do Boku no Hero do mangá já passou algum tempo e eu pude remoer bastante sobre esse final merda que teve o Boku no Hero. Sim, foi um final medíocre. Uma história incrível, uma história bem contada, bem escrita. O Deku ter perdido seus poderes teria sido um final incrível, maravilhoso, se ele só tivesse perdido os poderes e ponto. Mas não, teve que ficar se correndo atrás de si mesmo, tentando fechar vários arcos de história e não conseguiu completar nenhum arco de história de fechamento correto. A turma 1A. Esse era o arco, o final da história principal que eu queria ver. Eu não estava me importando muito com o final do Dabi. Sinceramente, ele devia ter morrido. E ponto. Ficar vivo e com aquela historinha da família tava muito. Cara, já deu o que tinha que dar. Ficou repetindo aquela história 1 milhão de vezes. Tava parecendo Naruto com a história do Obito. Agora o Midoriya perdeu os poderes. E eu falei, cara, que incrível, ele perdeu os poderes. Isso é maravilhoso. O garoto foi herói por 1 ano. Ele teve os melhores poderes que ele poderia ter. Ele enfrentou o maior vilão de todos. E para vencer ele teve que perder os seus poderes. Para esse final incrível. Para vir o All Might dar uma roupa que dá superpoderes para ele. Não! Não, não, isso estraga a história no final. Por que que você colocou uma roupa pro Midori usar de superpoderes, seu idiota? Isso é inacreditável. Então por que que você não deixou ele pelo menos com um poder, com o poder da super força no final? Ah, mas o ódio do Shigaraki era tão grande que superou. Sabe quem também tinha um sério problema de distúrbio de herói? O Midoriya. A força de vontade dele de ser um herói conseguia equiparar o ódio do Shigaraki. Você mesmo escreveu isso, seu idiota. Tava na história. Quantas vezes a gente viu o Midoriya sacrificar o próprio corpo, a própria vida para salvar outras pessoas? Os personagens mesmo falaram, ele não tem noção do perigo, porque ele se importa mais com as outras, em salvar as outras pessoas do que se salvar. Ele tem síndrome de super-herói. Desde pequenininho, a maior vontade dele do mundo é salvar, é ser um herói. Foi tanta coisa desse final que ficou mal escrito, que nem parece que é a história do mesmo autor. O cara criou o Steno, o cara criou a Liga dos Vilões, o cara criou toda aquela sociedade de super-heróis, todo um sistema que é falho por natureza e etc. Tantas coisas incríveis e maravilhosas para ele chegar no final e ele escrever qualquer coisa. Quem escreveu? Foi outra pessoa que escreveu o final? Eu não tô sabendo. Foi o quê? Foi fandom? Você entrou num fandom de Boku no Hero e pegou o final do pessoal lá. O Midoriya perde os poderes e não é mais um super-herói. E acabou para ele. Ele foi herói por 1 ano. Ele fez um sacrifício supremo. Ele só conseguiu ser herói por 1 ano e perdeu. Acabou para ele. Ele teve que perder até os próprios poderes que ele ganhou do ídolo dele para poder ganhar do maior vilão de todos, para poder salvar os amigos. E tava ótimo, ele não precisava ganhar roupa que dá super poder para ele. E não concluiu a história de ninguém ali, porque ficou sem final. Fica, o Bakugo e o Todoroki estão tentando disputar o primeiro lugar. O Midori é professor e nada. Vamos completar a história dos heróis todos de uma vez. Não, vamos ficar dando importância pro final dos vilões. Ou pra história de personagem que ninguém se importa.